Olá, queridos, graça e paz do Senhor seja sobre a sua vida. Estou aqui novamente voltando com os vídeos depois de um tempinho sem poder falar, né? Passei por uma cirurgia aqui na boca, ainda estou com alguns pontinhos aqui, mas já consigo transmitir aí o recado de Deus, a palavra de Deus aí através da internet. Como você sabe, a Reviva Comunidade Cristã está no ano do favor do Senhor, 2021. Nós estamos usando como tema para toda a igreja o ano do favor do Senhor e dividimos este ano em 4 estações. Já passamos pela estação do evangelismo, estamos vivenciando ainda essa estação, porque é uma estação que nós vivenciaremos toda a nossa vida. E entramos na estação da paternidade no mês de maio. Então é sobre esse tema que eu quero trazer alguma luz na minha interpretação sobre paternidade espiritual. Então fique comigo, fique ligado e nós vamos falar sobre esse tema nos próximos minutos. Então, queridos, paternidade espiritual. O que é isso? Nós somos uma igreja apaixonada por Deus, pelas pessoas, e por isso desejamos obedecer a Deus, segundo a sua palavra. E servir também as pessoas conforme a Bíblia nos orienta. Hoje em dia fala-se muito em paternidade espiritual aí no meio evangélico. No entanto, aqui em nosso meio, é um tema relativamente novo para nós como igreja, é um tema que nós não falamos tanto como outras igrejas falam. Sabendo que entramos na estação da paternidade e que a Bíblia nos ensina a pôr à prova as coisas, todas as coisas, a fim de reter o que é bom, está lá em Tessalonicenses 5:21 primeiro, eu desejo aqui esclarecer qual é a nossa posição baseada na Bíblia acerca deste assunto, paternidade espiritual. Primeiro, o que não é paternidade espiritual? Antes de qualquer coisa é preciso esclarecer que não é possível que uma pessoa seja gerada espiritualmente de outro indivíduo. Essa ideia não possui nenhum respaldo bíblico, nenhuma base bíblica e deve ser rejeitada. Jesus explicou isso no encontro que ele teve com Nicodemos ali de noite. E ele diz lá em João 3,6, o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Todo nascimento espiritual é realizado por Deus, pela sua soberana vontade, através do Espírito Santo. Veja João 1:12-13, contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, nossa paternidade, primeira coisa, ela vem de Deus. João 5:3, respondeu Jesus, digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito, no encontro com Nicodemos. João 6, versículo 63, diz, o Espírito que vivifica a carne para nada aproveita. Efésios 2:1, versículo muito conhecido por nós cristãos é: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Ele nos deu vida. Ainda em 1 João 5:1 diz: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Entendendo isso, rejeitamos qualquer ideia de que um cristão exerce por direito algum tipo de poder espiritual sobre outro. Desaprovamos qualquer prática de opressão, maldição, coerção, imposição de um cristão sobre outro que use o termo paternidade espiritual como pretexto. Não vemos respaldo na Bíblia, por isso que reprovamos essas atitudes em nossa comunidade Reviva, comunidade cristã, ok? Isto é o primeiro ponto, o que não é paternidade espiritual. Então vamos lá para o próximo. O que é
paternidade espiritual. Agora sim, vamos entender um pouquinho. Segundo o dicionário Strong, considera um dos melhores dicionários bíblicos da atualidade. O termo grego usado por Paulo para filho denota ser um nome transferido para aquele relacionamento íntimo e recíproco formado entre os homens pelos laços do amor, amizade e confiança. Da mesma forma que pais e filhos. No Novo Testamento, alunos ou discípulos são chamados filhos de seus mestres, porque estes, pela sua instrução, educam as mentes de seus alunos e moldam o seu caráter. Ok? Isso é uma definição do dicionário Strong, por isso que eu li. Assim eu posso dizer para você o que é a paternidade espiritual bíblica. É um vínculo relacional, onde um cristão se sente profundamente ligado e comprometido a ajudar outro cristão a amadurecer em sua vida com Deus. Ainda que o novo nascimento espiritual seja obra exclusiva do Espírito Santo, o novo convertido precisa da ajuda de alguém. Esse alguém mais maduro na fé, que baseado na palavra de Deus o ajude a dar os primeiros passos na fé. E este relacionamento que a Bíblia chama de paternidade espiritual. Paulo era um pai espiritual. Tito, Timóteo, Onésimo, com certeza não eram filhos biológicos de Paulo, mas ele os considerava como filhos espirituais. Ele se refere a Tito como um verdadeiro filho segundo a fé. Tito 1,4. E a Timóteo como um verdadeiro filho na fé. E um amado filho. Em outra carta, o apóstolo diz: peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, lá em Filemão 1,10. Paulo usa esse termo quando fala dos crentes de Corinto, dizendo: não estou tentando envergonhá-los ao escrever essas coisas, mas procuro adverti-los. Como filhos amados, embora possam ter 1000 tutores, pessoas que cuidam de vocês em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois em Cristo Jesus eu mesmo os gerei por meio do Evangelho. 1 Coríntios, capítulo 4, 14 a 15. Para o apóstolo, esse termo traduz um profundo sentimento de afeto pessoal e de responsabilidade em ajudar essas pessoas a obter um desenvolvimento espiritual verdadeiro. A necessidade de pais espirituais no Novo Testamento. Os primeiros cristãos eram frequentemente rejeitados por suas comunidades ou repudiados por suas famílias. Portanto, o vínculo da família de Cristo incluía a criação de uma nova ordem de família. Jesus falou sobre isso quando disse a Pedro que os que desistem de suas famílias por ele e pelo Evangelho receberão em troca irmãos, irmãs, mães e filhos. Marcos 10, 3. Os pais espirituais na igreja primitiva tinham a oportunidade de ajudar a educar os seguidores de Cristo, que experimentariam a presença e o poder de Deus atuando em suas vidas. Essa tarefa envolvia a participação ativa e geralmente diária na vida do filho espiritual e seu aconselhamento contínuo em como viver a vida cristã na igreja e na comunidade. A necessidade de pais espirituais em nossos dias. Hoje em dia existem milhões de convertidos no Brasil, mas a maioria deles não possui alguém que os ensine a caminhar passo a passo desde a sua conversão. Por causa disso, há muitos que se converteram há anos, mas que ainda não são espiritualmente maduros, são imaturos. Como alguém já disse, o Evangelho no Brasil ele possui muitos quilômetros de extensão, mas apenas alguns centímetros de profundidade. Nós precisamos urgente de homens e mulheres dispostos a se tornarem pais e mães espirituais. Através do discipulado 1 a 1, nós, como Reviva, buscamos garantir que cada novo convertido tenha um pai ou uma mãe que o ensine desde o início a como caminhar
em santidade com amor por Jesus e por sua palavra. Esse é a paternidade espiritual, encaminhar o novo convertido a ter um encontro real com Cristo. Nós oramos para que Deus levante em nosso meio homens e mulheres de Deus, com vida de oração, firmes, convictos, ousados, conscientes, capazes de aplicar a disciplina, exortar com amor, graça e misericórdia. Que diga-nos, assim diz o Senhor, que se proponham a pagar um preço na difícil tarefa de serem verdadeiros pais na fé de outras pessoas, a ponto de torná-los homens e mulheres de Deus. A paternidade espiritual é mais que um título. Como vimos, a paternidade espiritual é muito mais do que apenas um título vazio. É uma vida de amor, de dedicação aos seus filhos da fé. Em Mateus capítulo 23, versículo 9, Jesus repreende os líderes de sua época, que utilizavam o título de mestres e pais de forma abusiva para sustentar uma falsa religiosidade. A crítica de Jesus era que eles desejavam ser reconhecidos como líderes, mas não praticavam o que pregavam. Não precisamos levantar pais espirituais apenas para dizer que os temos. Uma vez que o termo é bíblico, não faz mal a nós fazermos uso da expressão paternidade espiritual, desde que façamos também o uso do mesmo modelo prático de amor, cuidado e serviço da igreja primitiva. O verdadeiro pai espiritual é aquele que, primeiramente, é considerado por seus discípulos como o maior dos servos. Eles, os discípulos, por livre vontade, dão a estes pais espirituais a autoridade para liderá-los, porque veem neles pessoas que amam a Deus e dão a vida por suas ovelhas. Assim, os filhos desejam imitar a fé daqueles que investiram tanto em suas vidas. A paternidade espiritual não exclui a autoridade da paternidade biológica, muito pelo contrário, deve levar à conversão do coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Quais os deveres de um pai espiritual? Nós cremos que o cristão que deseja ser pai espiritual e ajudar outros deve empenhar-se para gerar filhos espirituais que tenham amor à palavra de Deus. Ensiná-los a buscar um relacionamento pessoal com Jesus Cristo, a ser dependente de Cristo e não dependente do Pai espiritual. Encaminhá-los a isso. Motivá-los a estabelecer um vínculo com a igreja de Jesus, onde ele poderá servir ao Senhor e ser edificado na fé. Levar ele a ser um servo, a servir a igreja local na obra de Cristo. Orar pelo seu filho espiritual, motivando a comunicação contínua com Deus. Consequentemente, o verdadeiro amor paterno não elimina a disciplina, visto que o Senhor corrige a quem ama. De fato, é quando Deus nos corrige que Ele nos trata como filhos. O princípio que se aplica à família, aplica-se também à família da igreja. Ambos os tipos de família precisam de disciplina, e pela mesma razão. Entretanto, hoje é rara a disciplina na igreja, e muitas vezes, quando ela é exercida, muitas vezes inabilmente administrada. Deus é nosso grande Pai. Nenhum homem deve ocupar o lugar que é só de Deus. Ele é o nosso grande Pai. O apóstolo Paulo nos lembra disso em vários momentos. 1 Coríntios capítulo 1, 3, parte A diz: a vocês graça e paz da parte de Deus, vosso e nosso Pai. A vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai. 2 Coríntios 1, 2. E aí tem vários versículos ali que Paulo leva a Deus a paternidade maior. A vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai. Gálatas 1, 3. Aí Efésios capítulo 1, 2. A vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai. Então Paulo, ele tinha esse cuidado em ensinar os seus filhos espirituais na fé
a levar a Deus as suas petições, a ser dependentes de Deus, a ter um relacionamento com o Pai, o Senhor, Deus, aquele que é Pai, misericordioso e bondoso e Criador de todas as coisas, e aquele que proporcionou a salvação em Jesus, e que nós possamos, como Jesus fez, quando os discípulos perguntaram, mostra-nos o Pai, e ele disse, quem vê a mim, vê ao Pai. Essa é a verdadeira paternidade espiritual, quando os homens começam a ver em você Jesus, começam a ver em você a presença de Deus. O pai espiritual leva o seu filho espiritual a ter esse relacionamento, a ter esse desenvolvimento maduro, para que os homens possam ver Cristo nele. Concluo aqui, reafirmando que jamais alguém deve colocar-se entre o relacionamento de outra pessoa com Deus. Devemos apenas servir como um instrumento do Senhor, para aconselhar, exortar, abraçar, orar e servir a comunidade cristã. Todos nós temos o Espírito Santo e é Ele quem nos ensina todas as coisas, ainda que o faça por vezes através de um pai espiritual. João ensinou aos seus discípulos em 1 João capítulo 2, versículo 27. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós. E não tendes necessidade que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ele vos ensinou. Se você tem a unção de Deus, você é ensinado por ele. A verdade é simplesmente uma, que toda a paternidade tem suas raízes em Deus Pai. A paternidade, seja espiritual ou física, é boa aos olhos de Deus, quando é humildemente exercida em seu nome. Concluindo agora, a paternidade espiritual é exercida na construção de um relacionamento de gestação, cuidado e crescimento. Sem esses pilares, não existe paternidade espiritual. Que Deus te abençoe.